16ª rodada do Brasileirão da Série B vai colocar frente a frente Daniel Paulista contra Moser. Goiás de Moser, agora estranho isso, né? E Daniel Paulista do seu Ceará. É complicado entender, mas esse vídeo eu vou trazer para você o que eu penso, o que eu vejo desse jogo, o que eu ouvi falar no Rádio Band News, no qual um veículo que eu trabalho aqui em Goiânia. Mas antes eu quero agradecer a cada um de vocês, muito feliz mesmo. Estamos nos aproximando dos 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube. Há 6 meses atrás eu não imaginava estar aqui fazendo vídeos, parando aqui no meu ambiente, no qual eu tenho muito orgulho de ter algumas bolas da minha trajetória. Alguns momentos com aqueles 2 bonequinhos ali foram os momentos que eu fui eleito o jogador mais regular do Campeonato Português. Então, enfim, é um momento de regozijo, muita alegria para mim poder sentar aqui e bater um papo. Literalmente é assim que eu vejo quando eu estou olhando para a câmera, é como se eu estivesse conversando de fato com vocês do outro lado. Daniel Paulista já deslocou com a sua delegação da cidade de Fortaleza para Goiânia, devem estar chegando nesta quinta-feira, vai fazer um treino na sexta-feira aqui na capital, para no sábado à noite defrontar o Goiás Esporte Clube. E um jogo que coloca frente a frente 2 times que vivem aí nesse momento conturbado, onde só se fala de questões financeiras, mudança de comando técnico, como foi o primeiro semestre de ambos. O Moser vem de um Curitiba campeão, não fica lá por ter pedido uma cifra muito alta para o time paranaense, é transferido, vai para o Ceará desce divisão na última rodada, então tudo se esperava um Ceará brigando sempre na prateleira de cima. E não foi assim que se viu. Um Ceará que é vice-campeão cearense, perde nas penalidades para o seu maior rival, dentro da Copa do Nordeste não consegue performar tão bem assim como se esperava, nem sequer entre os 4 melhores chega, aonde o Vitória pega o ABC e o Fortaleza pega a equipe do Sport. O time cearense, ele não consegue ter, dentro do Brasileirão da Série B, uma estabilidade e começa a assolar os momentos de crise financeira. O Moser deixa o time, o presidente João Paulo não tem conectividade com o torcedor, a média de público baixa drasticamente, começa a mandar os jogos até no PV, vence o Vila Nova por 3-1 e toma um empate por 3-3, perde no PV por 1-0 para o Botafogo de Ribeirão Preto, sai fora, também não consegue ter um desempenho assim que o torcedor encha de orgulho para falar, não, o Ceará agora de fato vai começar a incomodar os times lá em cima, é uma grande força. Em termos de renda de público ainda, ele estava no primeiro lugar com a média de 11 mil torcedores, baixa para 10 mil e pouco, fruto desse desempenho ruim, e o Sport ascende à primeira posição, o Ceará de primeiro em termos de público, cai para a terceira posição, atrás também do seu maior rival, que querendo ou não, ainda performou, ficando 9 de 15 rodadas dentro do G6. O Ceará de Daniel Paulista, a gente ainda não vai ver um time com a cara do Daniel, mas é uma oxigenação nova, é um time que vem com expectativa de um treinador que vai dar minutagem para aqueles jogadores que não estavam performando bem, vai dar minutagem, vai dar aproveitar todo o elenco, gosta de apostar na categoria de base. Foi assim que a imagem de Daniel Paulista passou aqui pelo clube goiano. Daniel Paulista que chega a Goiânia para enfrentar o seu ex-clube e pode tirar vantagem disso? Acredito que até sim, para passar algumas informações mais técnicas. Olha, o Jean Carlos gosta de atacar por dentro, o Rodrigo Soares gosta de atacar por fora. Essas informações de características específicas de jogador, ele vai tentar anular com certeza, assim como o Moser também conhece do outro lado. O Moser... Já vou chegar no Moser, mas o Daniel Paulista teve 3, 4 treinos, ainda vai ter mais um treino leve em Goiânia, para tentar dar uma cara nesse time. A verdade é que nós vamos ver um Ceará meio identidade Moser, com pouca identidade do Daniel e um pouco de identidade do treinador que estava interinamente lá. Então é um Ceará que ainda não tem cara, digamos assim, nessa Série B. Ele começa a constituir um rosto dentro do cearense, dentro da Copa do Nordeste, dentro da Copa do Brasil e dentro agora do Brasileirão da Série B com o Moser, mas esse rosto sai, acaba por cair por terra até a chegada desse interino e agora o Daniel Paulista que vai começar a dar o seu rosto a partir de agora, mas ainda é muito precoce. Vai ser um jogo muito equilibrado, uma nuance diferente de 2 treinadores que conhecem os elencos opostos, mas não conhecem de fato os seus elencos, o que tem em mãos. O Goiás, o Moser chega com as mesmas condições, viu o jogo contra o Náutico, viu um jogo bem propositivo, chega numa semana cheia de trabalho, onde começou segunda e termina sexta semana de treinos, já começa a dar uma característica. Eu creio que ele não vai mudar muito do que o Leandrão colocou lá contra o Náutico nos aflitos, ele
deve manter a mesma escalação, se calhar uma outra nuance ali, mas muito pouco. Ele vai manter o que o Leandrão fez e fez bem, né? Um time mais propositivo, trazendo de novo o Jean Carlos para dentro do terreno, aonde é o jogador de fato mais agudo e que era, né, que estava sobrecarregado ali no último terço. Anselmo Ramon muito parado, muito lento, não tinha uma ausência de Jajá do outro lado, o Pedrinho, o próprio Bruno Sávio, o próprio Esli não conseguiram ocupar esse espaço. O Jean Carlos sobrecarregado vai para o banco de suplentes, mas o Leandrão volta com ele. Eu acredito que o Moser vai dar essa sequência. Ver o rosto do Moser nessa sequência desse jogo contra o Ceará vai ser difícil, mas começar uma característica. Ah, Danilo, 5 sessões de treino já dá para ver alguma coisa. Olha, pode até dar para ver bola parada, sabe? A gente vai começar a ver assim, olha, posicionamento de perda de reação pós-bola, o time como ataca, as bolas, jogada ensaiada, ele pode treinar uma, duas. Pessoal, vamos treinar uma jogadinha ensaiada. O Ceará conhece essa jogada ensaiada minha, mas nós vamos fazer ela diferente, vamos inverter. Eles vão acreditar que nós vamos sair numa jogada ensaiada aqui curta, vocês vão colocar essa bola na área, mas eu preciso de 2 jogadores ali na linha de escanteio para simular uma jogada que eles conhecem, mas vocês vão colocar na área. Eu só quero tirar 2 jogadores de lá, porque eles vão acreditar que é aquela jogada que eu trabalhei com eles ao longo de 5 meses. Então, assim, pode ter essas expertises de dentro de campo tentando contrariar o que os jogadores do Ceará falam. Ó, vai, é aquela jogada, marca lá. Aí eles são atraídos e sobra espaço na grande área. Podemos ver esse tipo de ilação. Agora, propositividade do jogo. O Moser vai falar, olha, o que eu vi no jogo contra o Ceará, pessoal, foi o seguinte: não gosto que ataque esse espaço, eu gosto que defende em bloco, eu gosto que recompõe as linhas. Jean Carlos, perdeu a bola lá na frente, você tem que vir aqui. Então, a partir do próximo jogo contra o CRB, ele vai trabalhar em cima do que os jogadores cometerem de erro e acerto nesse jogo contra o Ceará. E o Daniel Paulista igual do outro lado. Vai ser um jogo muito equilibrado, ao meu ver. Eu vejo o Goiás um pouco melhor do que não por ter vencido o Náutico, mas por essa cara, por Leandrão ajudar, pelos caras terem corrido pelo Leandrão lá, ter vencido o Náutico, interrompido uma sequência negativa. O Goiás que precisa quebrar essa sina de dentro de casa, tomar 7 gols nos últimos 2 jogos, um horário bacana, 8 horas da noite num sábado. Vai ter o apoio do seu torcedor que quer ver o Moser à frente do comando, o Moser que entregou 2 acessos consecutivos. Então vai ser um jogo bem interessante nesse sentido. Eu vejo que os 2 times vão duelar frente a frente, nenhum dos 2 treinadores vai querer perder para ter aquela imagem. Tá vendo? O problema era você. Foi até como eu ouvi hoje no rádio, né, na Rádio Band News, no debate das férias, o meu colega de trabalho, Jean, falando que o maior problema técnico e o maior problema do Goiás era, de fato, o Daniel Paulista. Então, eu até questionei ele. Então, será que o maior problema do Goiás era Mancini, Jair Ventura, Carille e Zanardi, outros treinadores que passaram aqui e não foi solucionado? Nenhum outro que conseguiu ascender o Goiás à Série A? Será que o problema maior do Goiás passa além do que é o comando técnico de Jair Ventura, Mancini, Zanardi, Daniel Paulista? Então, eu questionei ele nesse sentido. E não só precisamos jogar e atirar pedras ao Daniel. O Daniel que vem ao Goiânia é o mesmo que levantou o título do Campeonato Goiano invicto depois de 7 anos. É o mesmo Daniel que acreditou no primeiro jogo lá, dia 9 ou dia 11 de janeiro, não me falha a memória, contra o Goiatuba, dentro do estádio Alepiero, que o Goiás ganha de 4-0. Quem faz o segundo gol do jogo é o Lucas Rodrigues. Foi ele que acreditou nesse menino. Quanto o Mancini em 2025, colocou ele contra o América Mineiro em Belo Horizonte e contra o CRB aqui em Goiânia, que ele foi muito mal e já poderia ter um pouco de queimar o menino, digamos assim, a linguajar do futebol. Daniel Paulista acredita no Luquinhas, deixa um grande ativo para o Goiás, que pode ser a salvação para os cofres imediatistas do Goiás, uma venda bem robusta desse menino que é bom, promissor, está lesionado, não joga esse jogo, mas vai fazer falta ao Goiás, mas com certeza Daniel Paulista é o mesmo treinador que revelou ele, é o mesmo treinador que deu confiança para o Caito, é o mesmo treinador que conseguiu fazer bons jogos e dar um equilíbrio mais cedo para o Goiás. Então, assim, eu vejo o Daniel Paulista, eu vejo o próprio Moser do outro lado não querendo perder o jogo, eu vejo um jogo bastante equilibrado. Poderia falar aqui que seria empate, 1-1 para cada lado, 0-0, mas só que não, eu vou dar o favoritismo leve ao Goiás. Pelo momento, o Leandrão conseguiu uma vitória apertada, 2-1, 1-0, mas é o que eu vejo. Eu estou analisando esse vídeo 48 horas antes do acontecimento, fiz esse balanço desse duelo, né, interessante, 16ª rodada, vai ter Criciúma Sport, Atlético visita o Grêmio do Horizontino, Vila Nova recebe o São Bernardo, mas para mim o Fortaleza recebe a Ponte, que é um jogo mais fácil para mim da rodada, mas eu poderia estar trazendo outros jogos aqui que poderiam trazer nuances mais equilibradas, como é o Vila e São Bernardo, Criciúma recebendo o Sport, mas eu vejo que esse jogo traz um cariz diferente por trazer 2 treinadores opostos,
Estava no banco de cá, mudaram de lado, cada um conhece a equipe adversária hoje de fato, mas vão tentar ter essas expertises para fazer com que eles caiam no conto do vigário, naquelas jogadas ensaiadas. Olha, ele gosta de atacar aqui, ele vai pedir pra gente fazer isso, então ele vai pedir pro Goiás fazer isso, tá, Daniel? Ó, o professor Moser, o Daniel gostava de fazer isso quando jogava fora de casa, então ele vai vir mandando fazer isso. Eles vão tentar contrariar isso, confundir um pouco a cabeça, vai ser um jogo de um tabuleiro bem interessante, e eu fiz questão de trazer esse vídeo para vocês. Não vejo o Daniel Paulista como sendo o maior problema do Goiás, e ele deixando os problemas estarão resolvidos, que não estão, ainda tem esse problema que afeta a questão financeira. Leonardo Pacheco, inclusive, até falou sobre isso. Estamos esbarrando na questão financeira para trazer contratações, estamos esbarrando na questão financeira para pagar alguns empresários das suas comissões respectivas, estamos esbarrando na questão financeira e é esse entrave ainda. Por isso que o Goiás não apresentou nenhum nome, em contrapartida vê os seus dois rivais da capital apresentando alguns bons nomes para a sequência da temporada. Vimos o Atlético Paranaense em 2025 virando o primeiro turno muito mal e conseguindo ter uma ascensão no segundo turno, fruto de um grande investimento. O Goiás vai ter essa robustez no mercado? Acredito que não, mas seja pontual nas contratações. É mais vale fechar esse grupo e falar, ó, nós vamos com vocês até o final e vamos trazer duas peças que vão chegar e jogar e agregar, mas não vamos falhar com vocês, vamos ser pontual, vamos fazer um esforço, mas eu preciso do empenho de vocês. Acreditem em nós que nós vamos conseguir o dinheiro e vou trazer 2 jogadores, 3 jogadores no máximo, ali um para cada setor para ajudá-los, mas esses jogadores vão vir com a mesma faixa etária de salário de vocês. O que a imprensa vai falar, se é 100 mil, 300, 500, não acredita em mim. Sou o Michel, sou o presidente do conselho, sou o CEO, sou o departamento financeiro, seja quem for, mas fechar com esse grupo primeiro e anunciar primeiro para eles essas contratações que possam vir, falando em termos monetários de fato. Ele vai vir ganhando a mesma faixa etária de vocês. Eu vou fechar poucos jogadores, mas é com esse grupo que nós vamos subir e eu vou ser cumpridor com vocês. Vocês não vão terminar o campeonato sem ficar faltando R$1 para vocês, custe o que custar. E fazer, claro, um esforço financeiro é fácil? Não é, mas tem que ter uma palavra e ser cumprida. Não adianta falar para o jogador e causar uma certa ilusão, porque na primeira tempestade os jogadores deixam de acreditar. E quando deixam de acreditar, meu amigo, esquece. Eles não correm, não adianta. Aí qualquer vento que balança dentro do campo ali, uma bola que é cruzada aos 94 e tem o gol, o cara já lembra do salário, o cara prometeu, não cumpriu, tá tudo errado, e aí começa a mandar a mensagem negativa. Então, que consigam fazer os trabalhos bem feitos fora de campo, mas consigam transmitir uma mensagem positiva e cumpridora para esses jogadores dentro do campo. Ceará e Goiás, Goiás e Ceará vai ser o jogo-chave para mim da 16ª rodada da Série B e nós vamos estar atentos a esse grande confronto. Valeu, fiquem com Deus, um forte abraço e muito obrigado mais uma vez por estarem aqui no nosso canal do DD. Tchau!